comentando a lição de domingo, 28 de abril de 2024. A palavra de Deus somente. A palavra de Deus e somente a palavra pode transformar corações, tornar conhecida a vontade divina para todos e nos fazer meditar tanto nas profecias para um preparo mais específico, como na conduta cristã, para que tenhamos felicidade. Sem Bíblia, o povo se corrompe. Há muitos anos atrás, antes de ser povoado o oeste dos Estados Unidos, um advogado ateu afirmou na faculdade: "Vou viver num lugar onde não haja Bíblias, onde não haja igrejas ou escolas bíblicas." Então ele mudou-se para o oeste. E antes de um ano, aquele advogado escreveu a um ministro amigo pedindo-lhe que fosse pregar o evangelho e levasse bastante Bíblias, ressaltando o seguinte: "Por favor, venha depressa e traga muitas Bíblias, pois estou convencido de que um lugar sem Bíblias e sem cristãos se assemelha por demais ao inferno, de modo que não se pode estabelecer um lar para se viver. Com a Bíblia, o Espírito Santo impressiona corações e promove transformação de vidas e melhoria do ambiente." Qual foi a atitude de Davi em relação às Escrituras? E como isso impactou os reformadores e a nós? A resposta está em Salmo 119, versos 103, 104, 147 e 162. O salmista tinha grande prazer nas Escrituras e se apegava a ela em todos os momentos. Os reformadores exultaram com as descobertas espirituais obtidas na palavra de Deus e hoje devemos buscar conhecimento das Escrituras. Os reformadores e estudiosos antes da reforma, como Wycliffe, Jerônimo, John Hus e outros, descobriram na Bíblia a essência de ensinos que os deixaram maravilhados e que despertou neles uma vontade grandiosa de ensinar às pessoas as verdades encontradas ali, porque amavam a palavra de Deus e por ela foram transformadas. Essas pessoas aprenderam a confiar em Deus e a se colocarem na direção do Espírito Santo para serem guiadas para defender as verdades da palavra de Deus. Existe relatada a história de um missionário na Índia que estava montado em um elefante enorme e que o mesmo se dirigia para atravessar uma frágil ponte sobre um precipício. O pastor sobre o elefante ficou apavorado, imaginando que seu fim havia chegado. Ele e o elefante, com todo aquele peso, certamente iriam despencar abismo abaixo. Alguém que já conhecia o local gritou: "Pastor, feche os olhos e confie que o elefante vai passar sem problemas." Ele então fechou os olhos, tremendo e com ansiedade, ficou esperando o elefante chegar ao outro lado. Ao ver-se do outro lado da ponte são e salvo, soltou um grande suspiro de alívio. Devemos aprender dessa história a lição da confiança em Deus com respeito à nossa segurança nessa vida e à salvação para o futuro, baseados na palavra de Deus, como os reformadores fizeram com a palavra, nos orientando como a dizer. Confie e você atravessará essa situação. Não precisaremos suspirar ou ter ansiedades, porque o Espírito Santo nos orientará através da palavra, pois ele já conhece o caminho e nos conduzirá em segurança para os céus. Sigamos, pois, as orientações de sua palavra e do Espírito Santo e estaremos seguros. Louvado seja o nosso Deus. A guia do Espírito Santo leva-nos a toda a verdade contida na palavra de Deus. O santo ambiente toma as coisas de Deus e nos-las mostra, conduzindo-as como um poder vivo ao coração obediente. Livro Evangelismo, página 167. Pensemos naqueles que deram a vida pela palavra de Deus, porque viveram pela palavra. Não eram cristãos de vez em quando, mas eram genuínos e constantes e só resistiram ao mal porque tinham a palavra de Deus no seu coração. Foram um grande exemplo para todos nós. John Wycliffe, depois de traduzir a Bíblia para a língua inglesa, foi preso, julgado, condenado como herege e sentenciado à morte. Ele olhou para seus algozes e disse: "Com quem vocês pensam que estão brigando? Comigo? Um idoso à beira da sepultura? Não. Vocês estão lutando contra a verdade, que é mais forte que todos vocês. E a verdade os vencerá." Que Deus nos abençoe.